terceiro ano, vamos fazer a correção do livro? Abram o livro de matemática na página 187. Aí ele colocou lá, ó, horas e minutos. Quer ver como os minutos são contados no relógio de ponteiros? Letra A. Complete no relógio ao lado os quadrinhos com os números que faltam. Então, para os minutos, né, para a gente descobrir os minutos, eu falei o que nós usamos a tabuada do 5, não é isso? Então, ó, 5 vezes o 1, 5. 5 vezes o 2, 10. 5 vezes o 3, 15. 5 vezes o 4, 20. 5 vezes o 5, 25. 5 vezes o 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 11, 55. 5 vezes 12, 60. Ok? Letra B. Responda. Entre o 12 e o número 1 do relógio, há 5 intervalos. Ó. Entre o 12 e o 1 tem 5 minutos. 5 minutos. E entre o 1 e o 2, quantos intervalos, quantos minutos tem? 5 minutos, 5 intervalos. Aqui ele está pedindo como intervalos. Então, 5 intervalos. Então, quantos intervalos há entre o 12 e o 2? Aí é só somar, ó, 5 mais 5, 10 intervalos, olha lá. 5, ó, entre o 12 e o 1, 5. Entre o 1 e o 2, mais 5. 5 mais 5, 10 intervalos. Letra D. Quantos intervalos há na volta toda do relógio? Na volta toda do relógio, nós temos 60 intervalos. São 12 intervalos de 5 minutos. Então, 12 vezes 5, 60 intervalos. Letra E. Cada intervalo do relógio representa 1 minuto. Então, 1 hora corresponde a quantos minutos? 1 hora, nós falamos lá no slide, lá quando nós iniciamos falando sobre horas, medidas de grandeza, lá no slide inicial eu falei que 1 hora tem, olha aqui, ó, dando a volta completa no relógio, 1 hora tem 60 minutos, não é isso? E meia hora, ó, a metade. 1 hora, o ponteiro grande tem que dar uma volta completa, não é isso? Meia hora, ele tem que dar metade da volta. Quantos minutos tem meia hora? 30 minutos, ok? No número 2, ele colocou: vamos ler os horários? Veja o exemplo e complete os demais. Se precisar, consulte o relógio da atividade 1. Então, aqui ele colocou o exemplo, agora na letra A. O relógio, o ponteiro pequeno, que é o laranjinha, está no 9, está saindo do 9, olha lá. E o ponteiro grande, que é o azul, está no 3. Então, ó, 9 horas e 15 minutos. Ou, somente usando algarismos, 9, 2 pontinhos, 15. Letra B. O ponteiro pequeno está quase chegando no 10. E o ponteiro grande está no 7. Então, 7 vezes 5, 35. Então, 9 horas e 35 minutos. Só algarismo, 9, 2 pontinhos e o 35. Desafio. 2 irmãos de mesmo nome vão marchando com afinco, mas um dá 60 passos.
enquanto o outro dá 5. Quem são eles? Aí, olha aqui, ele já deu a colinha aqui, ó. O ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. O ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. 4. Escreva os horários pedidos em cada item. Aí é de acordo com cada um, com o horário de vocês. Eu coloquei aqui uma sugestão, tá bom? Então, olha lá. Você entra na escola. Quem estuda de manhã, né, entra às 7h30, 7h30. Letra B. Sai da escola 11h45. 11h45. Você vai jantar. Uma sugestão, 19 horas. 19 horas. Ok? Mas aí é de acordo com vocês. Aqui é uma sugestão que eu dei, tá bom? 5. Que tal aprender mais um modo de dizer os horários? Veja mais um exemplo e escreva os horários e a maneira de ler. Então, olha lá. O ponteiro pequeno, o laranja, ó, ele está quase chegando no 4. Ainda não chegou no 4. E o ponteiro grande está no 8. 5 vezes 8, 40. Então, 3h40. 3 horas e 40 minutos. Ou 20 minutos para as 4. Daqui a 20 minutos, ó, 5, 10, 15, 20. Daqui a 20 minutos, o ponteiro grande vai chegar no 12 e aí vai marcar 4 horas, ok? Na letra A, o ponteiro pequeno, ó, tá quase chegando no 3 e o grande tá lá no 9. 5 vezes 9, 45. Então, ó, 2h45. O número 2, 2 pontinhos e o 45. 2 horas e 45 minutos. 2H, 45 MIN de minutos. Ou então, ó, 5, 10, 15. 15 minutos para as 3 horas. Faltam 15 minutos para as 3 horas. Letra B. O ponteiro, ó, pequeno tá quase no 2. E o grande está lá no 11. Então, 1h55. 2 pontinhos e 55. 1 hora e 55 minutos. 1H e 55 MN. Ou, olha lá, ó, faltam 5 minutos para as 2 horas. Então, ó, 5 minutos para as 2 horas. Continuando, número 6, problema. Uma partida de futebol começou às 16 horas. O primeiro tempo teve 5 minutos de acréscimo, além dos 45 normais. O intervalo durou 20 minutos. O segundo tempo durou 45 minutos mais 3 minutos de acréscimo. Complete com os horários e as medidas de tempo. Então, ó, a partida começou às 16 horas. Ela durou, o primeiro tempo durou 50 minutos, não é isso? Porque, ó, 45 normais, só que ele teve 5 de acréscimo. Então, 45 mais 5, 50. Então, ó, o primeiro tempo, o final do primeiro tempo foi às 16h50. Não é isso? Teve quanto tempo de intervalo entre o primeiro tempo e o segundo tempo? 20 minutos de intervalo. Então, o segundo tempo iniciou, aí era só somar. 16h50 mais 10 minutos,
17 horas. 17 horas mais 10 minutos, 17h10. Então, o segundo tempo iniciou, ó, às 17 horas e 10 minutos. O segundo tempo, ele durou 45 normais e teve 3 de acréscimo. 45 mais 3, ó, 48 minutos. Aí, 48, 17 e 10, mais 48, 17 e 58 foi o horário do final da partida. Número 7, ele colocou lá, ó, Lúcio vai à escola no período da manhã. Os relógios ao lado estão marcando o horário de alguns momentos de um dia de aula. Registre o horário de cada momento do dia. Lúcio se levanta às 7 horas, então 7h ou 7:00. Início das aulas, 8h ou 8:00. Intervalo das aulas, a hora do lanche, 10h e 15 minutos ou 10h15. Olha aqui, ó, 10h15. O final das aulas, fim das aulas, 12h ou 12 horas. 12h ou 12 horas. Letra B. Agora marque o horário desses momentos de um de seus dias. Aí, ó, aqui é pessoal, o horário que você levanta, vai colocar aqui. Aqui eu dei algumas sugestões. Início das aulas, ó, 7h30, então no relógio digital aparece 07 e o 30. Intervalo das aulas, 9 horas. Então, ó, 09:00. Fim das aulas, 11, os 2 pontinhos e 45. Ok? 8. Enquanto Lucinha e seus colegas faziam o trabalho da escola, o pai dela resolveu fazer um bolo. Ele começou às 14h20. Demorou 20 minutos para preparar a massa, 30 minutos para assar o bolo e serviu o bolo para as crianças com 1h15 depois dele estar pronto. Identifique, junto dos quadrinhos, o horário em que ele começou a fazer o bolo, o horário em que ele colocou para assar, o horário em que ele tirou do forno e o horário em que serviu para as crianças. Registre também quanto tempo ele demorou em cada um desses momentos. Então, olha lá, aqui ele começou a preparar a massa, ele começou às 14h20, olha lá, ó, 14h20 ou 14, 2 pontinhos, 20. Ele levou 20 minutos para preparar a massa, então, ó, esse horário mais 20 minutos. Então, 14h20, 20 mais 20, 40. Ele colocou o bolo no forno, 14h40, ou 14, 2 pontinhos, 40. O bolo levou 30 minutos no forno assando, 30 minutos. Então, 14h40 mais 30, 14h50, 15, 15h10. Então, ó, o bolo, ele tirou o bolo do forno às 15h10, ou 15, 2 pontinhos, 10. E ele serviu o bolo às crianças, ó, ele levou 1h15 para servir o bolo. 1h tem 60 minutos. Mais 15, 75. Ele levou 75 minutos para servir o bolo para as crianças. Então, 15 e 10 mais 75,
16 horas e 25 minutos. Ou 16, 2 pontinhos e 25. Ok? Quem precisar de mais um tempinho para fazer a correção com calma, é só parar o vídeo, ok? Beijinhos, até a próxima!